Conselho do São Paulo, vocês não ainda entenderam que o São Paulo quebrou e a gente virou mendigo do futebol. E por causa de vocês, nós somos uma grande vergonha para a torcida do São Paulo. Vocês seis são os culpados. Gestões com J, como essa que a gente vê, do Aidar, como foi o final de Juvenal Juvencio, como foi o Leco. São vocês os culpados, porque eles são apenas o resultado de vocês. Essa coisa, o São Paulo tinha dinheiro para oferecer pelo empréstimo. Não tinha dinheiro nenhum. Pelo que se sabe, o São Paulo nem pode oferecer dinheiro. Nem pode. Daqui a pouco eu vou falar mais um, tá um temazinho aí, né? Só que o que acontece? Tá numa Acabou virando esse bololô danado porque vazam informação. E quando vazam informação, é natural que setoristas, repórteres, jornalistas vão nos seus respectivos veículos e vendam a história. Olha, o São Paulo tá negociando, olha, pode rolar e etc e tal. O torcedor fica na dele de se animar com a história. Só que, torcedor são paulino, o negócio é o seguinte: hoje o São Paulo é o mendigo na porta do Fazano. Ele não vai entrar pra comer no Fazano. Fazano, onde que é o Fazano? Quanto custa? São Paulo não tem dinheiro. Hoje o São Paulo é um mendigo no futebol. Porque ele chegou, ligou lá pros árabes, bateu na porta do Fazano, você tem comida de graça pra me dar. Eu não queria estar na situação do São Paulo, não. Esse seu melhor prato você pode dar, eu não tenho dinheiro pra comprar. E os caras até ficaram ali no começo. Tem aquele lá que passa aí, tá passando fome. Vamos ver se a gente dá alguma coisa pra ele, etc e tal. Aí o mendigo chegou e falou assim: os caras estão me dando comida. O resto aceita chega por um lá prato e fala: de comida, né? Eles espalharam que vão dar comida pra eles. Aí o cara fala: não tem que espalhar que eu vou dar comida. E aí você acha que o árabe vai dar? Não vai. Não vai. Principalmente quando o negócio começa a expandir de tal maneira que a mídia inteira falando: não, o São Paulo vai pegar o jogador de graça. Mas de graça naquelas também, Sombra. O São Paulo ia usar ali o Marcos Leonardo pra fazer aquela taxa de vitrine. Então, Marcão, vai ser uma troca, Sombra, porque os caras acabaram de contratar o Darwin Nunes, centroavante uruguaio, que era do Liverpool. O Marcos Leonardo perdeu espaço, não tem espaço pra ele. Pelo número de estrangeiros lá, não dá pra ele ocupar uma vaga entre os Al-Hilal. O cara ia ficar parado, como ele vai ficar parado? Numa dessas, Sombra. Não, mas Marcão, boa tarde, povo. Vocês me ouvem bem aí? Porque tava bem baixinho aqui pra mim. Então, é que a questão é que muita gente tá achando que o Marcos Leonardo vai ficar parado porque ele não foi inscrito no Saudita. Mas esse não é o único torneio que o Al-Hilal disputa, né? Eles disputam também... Ele foi inscrito na Champions Asiática, que é o continental deles que dá a vaga pro Mundial. Tem a Kings Cup, que é a Copa do Brasil, a Copa deles lá, né? A Copa Saudita do Rei. E o próprio Inzaghi queria o Marcos Leonardo para disputar essas competições. Por isso que o próprio Inzaghi parece que não queria muito que liberar o Marcos Leonardo assim, não. E até porque chegou o Darwin Nunes, sim. Só que o Mitrovic, que tá lá também, que é um puta jogador aí de seleção sérvia e tudo, eles vão ter que se livrar do Mitrovic e vão ter que pagar uma indenização de 100 e poucos milhões aí pro Mitrovic, porque não vão já utilizar ele, né? Ele teve um problema de cardíaco aí, de arritmia cardíaca, ficou parado um tempo e tal. Então, tipo assim, considerando 3 competições, só essas aí, se a gente pensar, porque ainda tem a Supercopa que eles disputam lá e tal, mas só considerando a Champions Asiática e a Copa do Brasil, ele já vai ter jogos lá independente. A Copa do Brasil, a Copa Saudita. Viu, Lelê? Então, é isso que eu tô falando. Não, mas isso aí, mano, cada jogo eles podem relacionar 8 jogadores por cada jogo. Ele só não foi inscrito no Saudita. Na Champions Asiática ele foi inscrito, mas e nessa outra Copa do Rei ele vai jogar. Se de repente o Inzaghi querer jogar uma coisa, mas o Inzaghi queria ele pra jogar esses torneios. Olha lá, então vamos lá. Então, imaginando aí que seja que nem o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, ok? Vamos dizer que no Campeonato Brasileiro ele não tá inscrito. E vamos dizer que na Copa do Brasil e também na Libertadores dos caras lá, o Inzaghi resolva colocar os titulares pra jogar. Ele também não vai jogar. Não vai ser relacionado. É isso que eu tô falando.
Se eu sou Por que o não? árabe e vem com esse papinho de taxa de vitrine, Só eu isso que ofereço não- uma esfirra e volte pra sua Só casa. isso que não deu pra entender. Porque você não tá. Desculpa, Marcão. Taxa Eu, de eu, vitrine, eu cara. entendo o respeito que você veja que o cara fica 3 meses aqui, vai virar taxa de vitrine, etc e tal. O cara jogou o Mundial de Clubes e foi bem. Sim. Mais vitrine que Mas essa. é mais não tem. vitrine tá. que isso. Sombra, o negócio é o E foi seguinte. protagonista, A gente hein? tá falando de ser convocado pra uma seleção brasileira. Numa dessa, ele fazendo um bom final de ano aqui, 3 meses que seja, 4 meses que seja. Numa dessa, Marcão. ele pinta numa convocação no Antilote, porque o centroavante no Brasil, Sombra, é uma posição Mas por escassa. ele queria isso, é usar. É isso que eu tô falando. Ele quer mas é isso. que tá, mas assim, o que faltou foi uma conversa bem conversada, seu bem. Porque numa dessa, pros caras é interessante. Marcão, Ô, Os Marcão, caras é mas interessante, esses meu irmão. caras aí Marcão. não tem essa de dinheiro, irmão. Ô, Marcão, Vai e outra valorizar o coisa, produto deles. Os caras eles também não rasgam tinham dinheiro. propostas lá pra que ele fosse, mas ele quer vir pro Brasil. Pra jogar, pra ser titular, é isso que eu tô falando. Exato. E ele tinha propostas lá, eles tinham propostas lá em dinheiro. E os caras falaram assim, peraí, também não é, você quer jogar lá no São Paulo? Ah, beleza. Mas porra, Sim. o São Paulo não tem nada pra dar, e aqui De estão dando graça, dinheiro, meu, pô, vai pro inferno. Mas é que tá, Sombra. Às vezes é dar um passo pra trás pra dar São 4 Paulo pra não tá frente. conseguindo Marcão, nem arcar com os salários dos jogadores Os caras atuais. passando Marcão, pano esse Marcão, trinca aí, ó. vem Os cá, caras só abrindo Arcado negócio, demais. passando Sério, pano esse trouxa aí, ó. Sei lá, É, 3 é o milhões e seguinte, meio. a diretoria, Em esse salário. papo aí, Boca aí, ó. tudo vaza no São Paulo. Tudo vaza a Não foi eu que negociação. vazo nada, hein? Se não ficassem vazando E negociações, antigamente não era assim. não ia gerar Antigamente esse tipo eles de eram bem- expectativa. Só que você precisa, de alguma maneira, alimentar a Faziam mídia. tudo na surdina. Porque às vezes é a mesma Tá vendo? mídia que amanhã não desce a porrada em você. É, tá vendo? É, não, É. mas é o jogo É, realmente. é, É o jogo dos bastidores. É o jogo aí. dos bastidores. É, Ó, existe. vaza aqui, vaza ali, não sei o que lá. Mas é a mesma mão. Ó, dou com essa mão, mas ó, essa aqui não vai bater em mim amanhã. É o jogo que fica ali, ó. Te dou exclusivo nas aqui, entrelinhas. Tá E fazendo outra, mais que torneira nessa, de escola estadual. Nessa aí que o Sombra tá falando, a diretoria do São Paulo não se manifestou durante esse período todo. Então, a diretoria do São Paulo, pra todo efeito, não foi ela que falou que prometeu Deixou que tava... correr, né? Exato, joga na mão de um, joga na Não, mão de mas outro, é. ele se blinda. Nada do São Paulo Deixou acontece correr. oficialmente pelo São Paulo. E não venham dizer que não vaza. Porque é o seguinte. Tudo, e a gente já sabe onde vai sair, quem Mas vai é dar todos os notícia. times, não é tão só o do escancarado. São Paulo que acontece Tão essas coisas não, escancarado. Sombra. Pô, eles anunciaram o Rigoni e não falaram nada do Aí, ó. Marcos Leonardo. Não, mas aí também. Mas se nem do não Rigoni, concretizou, nem tem o a gente que tava falar, sabendo né? da Vazou do Rigoni. negociação. Não, eu digo Foi do divulgado Marcos lá. Leonardo Ah, mas da RG. poderia Eu não chegar vi e nem falar, o local. nós mas tentamos e não É deu. difícil, porra. né? É. Mas, ó, o Marcão. O Marcão tá que nem os torcedores de São Paulo que foram no Instagram do Inzaghi lá xingar ele, porque ele não liberou o Marcos Leonardo pra vir. Só que é o irmão, não é o Inzaghi, tem Putz. dois, né? Um é Xingaram técnico o- do Palermo Xingaram e o outro errado. é o Ilau. E só o do Palermo tem Instagram. Aí os caras acharam o Inzaghi lá, Ah, estão mas ele que xingando manda o o coitado recado, de né? Eu casa. conheço um irmão aí que é tão parecido com o outro que ele fala: quando é zica, eu ponho a camisa do Corinthians pra me livrar. Vocês É são bem tipo burros Mano e também. Marcão. Ele tem no Pô, carro. porque deve ter foto do símbolo do clube, ele com a agasalho do mas Tem, Palermo. pior que tem. Eles são uns puta burro também. Aliás, que é puta burro, não foi o Corinthians que uma vez fez uma divulgação usando o emblema do Corinthians não sei da onde? Corinthians cabeçudo. Foi o André Negão. Foi. Conselheiro Cadê do a vassoura? Corinthians. Cadê a vassoura? Peraí, conselheiro do candidato a Corinthians não é presidente Corinthians, do amigão. Corinthians. Candidato a Peraí, presidente. Deu candidato uma não é vassourada, presidente e Nossa, como candidato são não é o burro clube. também, né? E outra, Não, seu burro é Bento, o cidadão, não é o clube. O negócio é o seguinte, se o Izag do Al Hilal não tem Instagram, o Izag do Palermo que passa o recado. né? Ele que Mas, passa ó, o oferta da duas família notícias, dele. dois jogadores aqui. Primeiro, o Luan não vai ser negociado. Ontem, quase no finalzinho ali do dia, ele foi negociado com o Botafogo por empréstimo. O Luan volante, né? Não vai. E quem está indo para o Nossa, Chipre? você imagina, negociar com o Botafogo, aí é assumir ser corno e desgraçado. Ainda bem que eles ouviram ontem aqui, que você falou isso aí ontem. eu acho Houve que eles porra ouviram. nenhuma. Porque Houve estavam porra quase nenhuma. negociando. Aliás, Como é que o Boca se pronunciaria se ele ouvisse um quê? negócio desse aí? Você é louco, estão devendo pra nós, mas vamos vender. Mas o negócio é o seguinte, ó. O Botafogo tá devendo pra duas pessoas, viu? Lanza Deus e o mundo. está indo pro Chipre. Olha o nome do time, Pafos. É onde joga o Davi Luiz. Pafos. E aí, vocês conhecem Pafos? Onde fica Pafos, ó? Bem aqui no Chipre. Pafos, ó, litoral aqui.
Mas vocês conhecem Chipre? Cara. Chipre. Vou colocar aqui, ó. Chipre. Olha onde o cara vai morar, né? Um dia e 2 horas como chegar. Local bonito, né? Realmente vai passar bem, né? Não, chegaram a São Paulo. Sensacional. Ô, Sombra, nessa época, geralmente, todos os clubes apresentam o balanço, né, do primeiro semestre. Você que tá mais por dentro, acho que é isso que você quer falar. Fala aí sobre o déficit do São Paulo, de como está a situação financeira Tem um do grupo São de Paulo. conselheiros no São Paulo dedicado à área Lá vem financeira tragédia. e simplesmente, de acordo com o estudo, já projeta déficit para o fim do ano. Déficit para o fim do ano. E no resumo geral é o seguinte, olha, pode se resolver, de repente se vender mais 120 milhões em jogador, a coisa pode até se resolver. Durmam com isso. Se Quanto vender que o tá sendo vendido Rodriguinho, o Patrick pode lá chegar nas nesse 120, valor, né? sabe? 200 200 mil euros. de empréstimo. Só falta agora 119 milhões. Ah, daqui a pouco o Casares posta aí. É. É que nem quando ele diminuiu a dívida em Para 3 milhões. atingir o que precisa ser. Isso é um resumo lá. Sim. É que é cumprido lá. Em resumo, torcedor, é o seguinte: tem lá um grupo de conselheiros São Paulo que fez estudos a respeito do que pode acontecer com as finanças do São Paulo e colocaram várias situações lá para tentar resolver o problema. Tem lá recuperação judicial, recuperação extrajudicial. Deixa eu abrir aqui o link. Mas cara, não precisava nem do estudo para saber que nós estamos quebrados. Feio, né? Muito credor em Soluções para o cima. São Paulo, dito pelo grupo de conselheiros. Algumas soluções: recuperação extrajudicial, recuperação judicial, reestruturação financeira operacional e recuperação patrimonial, reestruturação de dívidas esportivas. Outra sugestão mais imediata é faturar mais 120 milhões com jogadores no segundo semestre. Não, Como Então os não primeiros. tá tão ruim. Hã? Então não tá tão ruim. Quase nada. Vai, Tá tão ruim, mas vai cara. vender quem pra fazer a grana? Não tem, cara. Calma, filhão. Eu não sei. Tem o Rodriguinho, mas tá cedo, né? Não, teria que ser esperar o fim do ano. 120 milhões dividido por 6,50, 18 milhões de euros. Ou seja, é vender mal e porcamente como o São Paulo vende, que o seu Júlio Casares se recusa a dizer que é a preço de banana. É a mesma coisa, 18 milhões no fim do ano. Se você pega lá o Rodriguinho, complicado, viu? pega o Henrique do Carmo, lá o Henrique Carmo, você vende cada um por 9 milhões de euros. Tá aí, Sombra. O Dois valor- jogadores. O que ele diz que não é preço de banana, e você então vai saldar lá. Amanhã esses jogadores vão valer 30, 40 milhões de euros. Conselho do São Paulo, vocês não ainda entenderam que o São Paulo quebrou e a gente virou mendigo do futebol. E por causa de vocês, nós somos uma grande vergonha para a torcida do São Paulo. Vocês seis são os culpados. Gestões com J, como essa que a gente vê, do Aidar, como foi o final de Juvenal Juvencio, como foi o Leco, são vocês os culpados, porque eles são apenas o resultado de vocês. São Paulo quebrou. O São Paulo... Ô, Domênico, há quantos anos que eu não falo aqui? Aí vinha torcedor falando, não pode falar isso do São Paulo, não sei o que lá. O Mota, né? É o antigo rico falido do bairro do Pacaembu que paga em parcelas para comer a latinha dele de caviar. E fica devendo no cartão. Vocês já comaram caviar, cara? Paga o mínimo. Passa no supermercado, Caviar. passa o cartão, paga o mínimo. Deixa eu mostrar aqui o caviar pra vocês. Caviar. Caviar. Ó, caraca. Olha o valor do caviar. 18.200... 100 gramas. 100 gramas? Isso aqui é 6 mil. Evapora.
Então, vamos lá, faz o fundo disso, o fundo daquilo, entra 250 milhões. Ah, resolvemos os problemas de curto prazo. Mas as más gestões vão criar problemas de médio e longo prazo. E daqui 2 anos vai estar na merda de novo. Se não vender e entrar muito dinheiro, o São Paulo vai se eternizar nessa condição aí de ficar nesse plano intermediário, meio do futebol. O título do São Paulo vai passar a ser brigar pelo G6. E por Copa, né? É mais, E aí? mais viável. Né? Mas mesmo assim, sem favoritismo, né? Entra como um azedo. E você... Porque hoje a gente pode dizer, por exemplo, tá disputando a Libertadores. Tem favoritismo? Não tem. Pode ganhar? Claro que pode. Pode ganhar. Copa. Pode Mas quem são os ganhar, favoritos? O São Paulo não Favorito, está não. entre eles. Então é o seguinte, só que eles não querem perder o poder. Pelo amor de Deus. Corinthians, São Paulo, Santos, estão tudo afundando na lama. Estão tudo afundando. Hoje são pedintes do mundo do futebol. É ridículo. É ridículo. Tá Não, indo se lá é no- capaz do Casares ligar pra gente de novo, Tá aí indo pedindo no de prato, novo né? o jogo das barricas, Domênico. Mas, Olha, dessa vez a gente não vai fazer Triste a nada, vez não, do São hein? Paulo. Não vamos salvar vocês de novo, Vamos não, fazer viu, Trica? 2, viu, mano? Porque o seu time Dá também seus precisa, pulos aí, viu, viu, seu Trica? trouxa? Só fazer 3. Dá Mas, seus pulos aí, Trica. Chega, Sombra, mas salvamos uma aí, vez já. Eu entendo, né, a frustração, mas dos 3 aí que estão quebrados, o São Paulo, pelo menos, ele tá tentando fazer alguma coisa. São Paulo é que tem a melhor E é o seguinte, estrutura pra ele não tentar resolver entra esse em problema, né? contratação. Realmente o Domênico vamos tem contratar razão a nessa qualquer custo. situação aí. Ele não paga jogador milionário, que pelo que eu sei, Daí não paga já perdeu a jogador razão. milionário. Como Entendeu? paga? o Oscar Qual que é o Lucas, milionário lá? Oscar e o Porque Lucas. tem Oscar uns ganha caras, 3 milhas. Você acha que o Lucas tá muito longe disso? O Lucas Retiro o que eu disse. O Lucas deve Milhões. bater quase 2. Então, mas E isso, sem isso é contar- ser loucura. Hein, entendeu? Daniel, Quando tá você batendo tá- 3 Daniel. milhões. Tem loucura. Mas o Daniel foi feito lá atrás, né? Não importa, Mas não eu sou pagou, um Não, né? Domênico. É o pai Não, dele. tava lá, o Mas ele pelo Casares menos, apoiava o RG, Leco. velho. pelo menos o São Paulo tá tentando não fazer mais loucuras. É eu verdade. entendo isso pelo menos. Mas é insuficiente, Domênico. Mas se não fizer, Mas Sombra, é pior. tem que ser Eu sei assim, que é Sombra. pior, mas esse meio termo também não é suficiente pro São Paulo voltar ao protagonismo. Mas isso é longo prazo. Não, mas não funciona, Domênico. Não funciona. Mas enquanto não tiver Vai uma ficar- funciona. O Só São vai Paulo ter tá um jeito. enxugando tem que fazer gelo. alguma coisa. Só vai, exato, tem que fazer uma coisa. Sabe o que Então, é? tem que fazer Virar uma- SAF. Virar SAF. Vira Tem uma ingestão Mas ferrada SAF não de é dinheiro. sinônimo de sucesso, gente. Não, mas é que tá, mas a eu hora que prefiro a E aí, vocês incerteza da SAF preferem do o que a SAF certeza do também? Pinhão. Tá incompetência. O de hoje eu não quero. Deixa aí nos comentários aí. O Rodriguinho Não vai, não vai. Nada no São Paulo vai virar bom boa esse grande. Olha, Quer um esse exemplo na Rodriguinho prática? é Não bola vai. agora, hein? A chegada do Rigoni, Antigamente achava ele bem Rigoni, fraquinho. pra mim, agora. Vai tirar espaço dele. Tá Não, voando, vai, hein? vai tirar espaço do Henrique Carmo, não do Rodriguinho, porque o Rigoni ele joga aberto. Então, até nisso o São Paulo é burro. Porque traz um jogador Mato, garoto. e mina o moleque que tá vindo em ascensão. Por que não deixar o moleque ter? Ai, mas o Campeonato Brasileiro é longo. Ai, mas o São Marcão, Paulo vai jogar outras competições. É porque, Vai tirar espaço do Henrique Carmo. Vai. Domênico, o São Paulo hoje, o São Paulo tá enxugando o gelo. A diferença é que o Corinthians não arrumou o pano pra enxugar o gelo. Peraí. O Santos não arrumou o pano. Chat GPT. O que é enxugar o gelo? Enxugar é com X. Enxugar o gelo. Ah, errei aqui. Enxugar. O que é enxugar o gelo? O que é enxugar o gelo? A expressão enxugar o gelo é um ditado popular usado quando alguém está fazendo uma tarefa sem resultado prático, ou seja, um esforço inútil. Em 2030, talvez. E aí? Domênico, Não vai, Estão não vai. tentando fazer Vai, alguma coisa, vai. gente. Pelo menos eu entendo isso. você né? acredita em papo de político? Não, Quando não. chega governador e fala, Não, político presidente não. fala. Sou indignado, É tudo cara, é muito Domênico. bom. É muito Presidente engraçado de isso, futebol é o cara igual o da política tradicional. É a mesma merda. É a mesma Calma, O coisa. problema é Sombra. entrar alguém. O cara, você acha que ele vai dizer o quê para as pessoas Fala ser palavrão. realista? Não vai. Não vai, Domênico. Vai assumir as suas incompetências? Não vai, Domênico. Sabe por quê?
Juro por Deus, Marco, eu não consigo, viu, Sombra? Eu não consigo entender. A melhor categoria hoje de base é do Palmeiras, tá? Ponto. Já foi do Santos uma época. A do São Paulo nunca foi O que fraca. faz uma Nunca. categoria do base A única ser categoria boa, de base ruim, que é revelar e vender, né? rivaliza com a do Palmeiras é a do São Paulo. É a do São Paulo. Pode olhar aí. E o Flamengo hoje também tá uma base bacana. Como é O que Flamengo pode? sempre foi bom na É. base. Como é que pode os caras não fazerem dinheiro com a base? Mas é que tá, Domênico. Sendo que Hoje, vamos pôr, é a porque não segunda tem- ou a Todo terceira ano melhor tem que base estar do futebol do revelando pelo Domênico. a primeira menos oferta 20 que os caras vendem. jogadores. Primeiro que assim, Então, hoje... pra a enxugar todo o ano gelo. sobe uma Interesse, categoria. Domênico, não É. tem interesse. Hoje em dia, malandro, hoje em dia, Domênico, você pega Então aí ano que vem vai base subir a do São Paulo, qualquer categoria oferta que vem, os caras vendem. da Copa Chega a São oferta Paulo aí de 5 milhões de pro... euros aí por uma Pra casal 21 anos. tá E com aí, a como é calça que na faz? mão. Aquele Todos esses William, jogadores não é? têm que subir Aquele pro William. time William Santos profissional. vendeu por 8 milhões de Aquele euros. cara tava Ele já vai ser brasileiro. vendido, Então. né? É bom Quando o jogador. Valerinho chegou a virar. Então, Bom jogador. no mínimo, esse Domênico, cara era tá pra quebrado. ser vendido por 15, no Nós mínimo. estamos quebrados, essa é a realidade. Você entendeu? Agora, eu assumo, estamos quebrados, somos mendigos do futebol. Se eles tivessem, talvez, a mesma personalidade de enxergar o que é o São Paulo hoje, a gente não estaria nessa merda que tá. Eu tinha que ter visto isso lá atrás. Lá atrás. Tá, mas Até agora pra fazer tem um que pensar paralelo, uma daqui pra comparação, frente, São né, Paulo Sandro? tá quebrado. Né? O São Paulo é aquele Não cara que adianta tá entregar jogando os bola, pontos, caiu em cima né? do braço, Pois é. quebrou o braço. Corinthians é aquele cara que se enfiou debaixo de uma carreta, só de brincadeira. Então, mas os dois vão morrer. Não. Mais livre. O cara, os Aí dois tá pior que morrem. nós, Os não, dois vão tá morrer em pior algum que nós. momento. É. Os dois Mas vão aí morrer em que algum tá, momento. ô Vacilão, a dívida do Corinthians é grande e é muito grande, mas você precisa avaliar dentro dessa dívida, é aquele negócio que a gente sempre fala. Quando você ouve lá que o Corinthians está devendo mais de 2 bi, inclusive foi divulgado aí, aumentou mais 100 milhões a dívida do Corinthians, estava em 2 bi e meio, agora Tá está em feio 2 o bi negócio do 600. Corinthians também. Mas você tem que Ô, mano. analisar o faturamento também, e dentro desse faturamento, qual que é o valor acima da tua dívida? O Corinthians ele tem hoje aí um pouco mais de o dobro da dívida. A dívida do São Paulo hoje, Sombra, comparado com o faturamento, chega em quanto? Chega ao dobro também? Não, aí que tá. Nesse exemplo, o São Paulo tá muito melhor que o Corinthians. Porque se a dívida do São Paulo hoje é de 1 bilhão, o faturamento é de 750. Sim. Então, mas é que tá, é essa conta que tem que ser feita. Porque a dívida do Corinthians, ela ultrapassa mais do que o dobro da arrecadação. Mas eu não... É quase o dobro, né? Não é essa Tá chegando parada, no dobro. né? mas vai chegar no fim do ano e hoje a previsão é de aumentar a dívida. E não é assim que Não, vai mas a pagar questão não é dívida. assim que paga. Não, mas, ô Domênico, não é questão de assim que paga. Mas, por exemplo, o Flamengo ele tava no estágio aí complicado, porque, por exemplo, a dívida do Corinthians hoje é de 1 bi, 2 bi e meio, vamos arredondar. A arrecadação é de 1 bi 100, 1 bi 200, varia de ano para ano. O Flamengo ele tinha 3 vezes o valor da sua arrecadação, a dívida. Acho que E não, quando ele mano, começou não era nem um bi, hein? batia. Olha lá. Não, Olha você lá tá louco, atrás. Domênico. Não era um bi. A questão não é. Mas, Domênico, a questão não é um bi, é isso que eu tô falando. Você precisa analisar a sua arrecadação e a sua despesa. O Flamengo ele tinha 3 vezes o valor da arrecadação como dívida. E o Flamengo, para conseguir se reerguer, a gente viu quanto demorou. E com pessoas competentes. Demorou, acho que Vocês demorou sabem uns quanto 10 tempo anos. demorou pro Flamengo se Exato, reerguer? Não foi uns isso. 8 anos. Olha, Quantos anos faz? foi próximo disso sim, o 10 Bento tem anos, razão. 10 Em 2009 eles estavam quebrados? 2009? Tava. Tava? Não, E foi campeão Eles foram brasileiro? campeões ali, Por quê? foram campeões brasileiros, mas o Inter ser campeão brasileiro quebrado. Nós entregamos a paçoca, Domênico. Então é coisa de menos de 10 anos ou mais de 10 anos que o Flamengo se arrumou. Mas a dívida não era essa dívida que é hoje, que tem do Corinthians, por exemplo. Mas Não a era. rentabilizar o Flamengo é o time melhor para rentabilizar no Brasil. É diferente. E é isso aí, pessoal. Deixa um super like no canal, deixa um comentário falando se você é a favor da SAF ou você é contra a SAF no São Paulo. Então deixa o super like, e deixa um comentário também do que você achou da opinião deixada pelo Sombra aí também, né? Então tá, valeu.